Queridos amados, a paz do Senhor Jesus, estamos com muita alegria iniciando mais uma aula extra, lição 9, o reinado de Joás, de acordo com o texto bíblico, 2 Reis, capítulo 11, capítulo 12, e também, 2 Crônica, nós vamos estudar 23, 22, e veja o nosso comentário a partir de agora. Amém? Nós paramos no segundo livro de Reis, continuando a aula, capítulo 11, versículo 3, onde fala que o menino estava escondido, Joás estava escondido na casa do Senhor, e quem cuidava dela? Joseba. Por 6 anos, enquanto Atalia reinava sobre a nação. Viu? Do lado sul de Judá. 2 Reis, capítulo 11, versículo 4. 2 Reis, capítulo 11, versículo 4. E no 7º ano, Joiada enviou mensageiro e convocou os centuriões, os capitães da guarda, e os conduziu ao lado da casa do Senhor, e fez com eles uma aliança e jurou, e mostrou-lhe o filho do rei. Então, Joiada amostra o filho do rei para toda a guarda real que servia a Atalia, e assim amostra o novo rei, Joás, da qual, a partir de então, Atalia vai ser morta, ok? Mostrando a justiça divina sobre a casa de Acabe e Jezabel. Glória a Deus. Então, a estratégia de um grande sacerdote, chamado Joiada, servo de Deus, reinou nesse período enquanto Joás estava menino, era ele que reinava sobre a nação, através de Joás, ainda menino, não tinha como um menino reinar. Então, veja que não era Atalia, era Joiada. E o cronista não reconhece o reinado da rainha de Judá. O cronista, segundo Crônica, não conhece o reinado da rainha de Judá, que ela veio para cá. Mas reconhece o reinado de Joiada. Interessante. Quando ele morre, ele é sepultado entre os reis, diz a Bíblia. Então, Atalia, seu papel não é relevante na Bíblia a respeito de reinado. O sacerdote Joiada, com seus levitas, fizeram um ótimo papel, assumindo exatamente aqui, através de Joás, o novo rei. Veja que o poder da tribo de Levi é visto aqui, na coroação do rei de Judá. Glória a Deus. Amém? Olha o sacerdote lá, tribo de Levi, coroando o rei de Judá. Levi e Judá. Versículo 5. E ordenou-lhes, dizendo: uma terça parte vai ficar entrando para guardar a casa do rei, outra terça parte vai estar na porta do sul, outra terça parte a porta de trás. Então, os homens da guarda estavam aguardando através de uma terça parte, uma outra terça parte, e no versículo 7, e as duas partes de vós, a saber, todos os que saem a serviço no sábado, farão a guarda da casa do Senhor junto ao rei. Irmão, Deus estava guardando esse menino aqui, através da guarda, por meio de Joiada, para que ninguém matasse, porque a descendência real estava sendo morta por Atalia. Como guardar este rei, novo rei? Através da guarda. Deus usando Joiada, o sumo sacerdote. Foram 2 terços que ficaram com o rei. Aleluia. Será se a gente não entende que foi 2 terços que ficaram com o rei dos reis? 1 terço não saiu exatamente na rebelião,
E não foi 2/3 que ficaram no céu? Assim, os anjos de Deus eram colocados nas congregações celestiais de terça em terça parte. Então, 2/3 ficaram com o rei. Segundo Reis, capítulo 11, versículo 7. Veja o versículo 8. E cercareis ao rei, cada um com as suas armas na mão. E aqueles que entrar por entre as fileiras será morto. E vós estareis com o rei, quando sair e quando entrar. Fizeram, pois, os centuriões conforme tudo quanto ordenaram o sacerdote Joiada, tomando cada um os seus homens, tanto que estavam com o serviço no sábado, como os que saíam de serviço no sábado, e se apresentaram ao sacerdote Joiada. Glória a Deus. Então veja aqui a tipologia bíblica das 2/3 partes que permanecia com o rei Deus, ok? Representando aqui, com o rei, o Altíssimo, uma tipologia. Glória a Deus. Veja que Deus está com as duas partes. E todas as duas partes serviam próximo ao rei. Está escrito, próximo ao rei. Quem serve mais próximo do rei, passa a amar o rei. Quem serve de prontidão, próximo ao rei, passa a amar ao rei. No verso 10, o sacerdote deu ao centurião as lanças e os escudos que tinham sido do rei Davi, que estava na casa do Senhor. Nesse período, irmão, as armas do rei Davi ainda estavam guardadas na casa do Senhor. Então, as armas de Davi estavam diante de Deus. As armas de um grande guerreiro estavam permanecendo sob a custódia de Deus, pois foi usado por Deus nas mãos de Davi, desde a vitória de Davi contra Golias. E as armas de Davi permaneciam na presença de Deus. Verso 11. E os guardas se cada um com a sua arma na mão, desde o lado direito da casa até o lado esquerdo da casa, diante do lado do altar, e ao redor da casa, junto ao rei. Mas diz antes, diante do altar. Então, os verdadeiros guardas de Deus, eles estão guardando primeiro o altar. Porque, para não chegar no rei, aleluia. Guarda o altar para não chegar no rei. Então, o rei está depois do altar. O texto diz, guardava o altar ao redor da casa junto ao rei. Amém? Então, antes de guardar o rei, guarde o altar, porque o altar vai levar ao rei. Joiada fez sair o filho do rei e lhe impôs a coroa, e lhe deu o testemunho, e o fizeram rei, ungiram com óleo, e aplaudiram, disseram, viva o rei! Viva o rei Joás! Reinou 40 anos, dedicou seus dias de infância na casa de Deus durante 7 anos e reinou 40 anos, sendo rei da tribo do sul, do lado do sul. Assim também reinou por muito tempo sobre Israel, homens, aleluia, que foram levantados por Deus para estar no governo do povo de Deus. Lembramos nós de Moisés, Samuel, que também Samuel foi guardado na casa de Deus. Foi criado por um sacerdote, Eli. Samuel, glória a Deus. Então veja que nesse período, quando eles disseram, viva o rei, Atalia estava se aproximando, versículo 13. Ouvindo a voz dos homens, dizendo, viva o rei, todo o povo gritando. E foi ter com o povo na casa do Senhor. Ela chegou diante do povo quando o pessoal estava clamando Joás rei, enquanto ela não sabia. E quando ela chegou lá, viu que o rei estava junto à coluna. Quem era a coluna, irmão? Irmão, todos nós precisamos de uma coluna. A coluna de Joás era Joiada.
Se tirar a coluna, se tirar a joiada, Joás cai. Glória a Deus. Joás só é Joás, rei, aprovado, se tiver coluna. No versículo de número 14 fala da coluna. O rei Joás estava junto à coluna, conforme o costume dos príncipes, dos trombeteiros, junto ao rei. E todo o povo da terra estava alegre, tocando trombeta. Então Atalia rasgou as suas vestes e clamou: traidores, traidores, praticando traição. Viu? Veja que a morte de Atalia, no versículo de número 15, segundo Reis 11, porém o sacerdote Joiada deu ordem aos centuriões que comandassem tropas, dizendo: tirai-a para fora das fileiras, a quem seguir matareis a espada, porque o sacerdote dissera: não mate na casa do Senhor. Então não mate a Atalia aqui na casa do Senhor. Ela é uma falsa, ela é perversa, ela nem tipologicamente é uma cordeira. Então não mate aqui, ó. Não mate na casa do Senhor. Veja que o sacerdote foi apedrejado e morto aqui. Tipologicamente o cordeiro, morto no templo. Amém? Glória a Deus. Então nesse tempo Jorão de Judá reinava. Ok? E era cunhado do outro Jorão. Olha aqui, Jeorão. Por quê? Porque ele havia casado com a sua irmã. A irmã de Jeorão havia casado com o Jorão, filho de Josafá. Então eram cunhados os dois Jorões. Amém? Veja que o Jorão do sul casou com Atalia do norte, filha de Acabe e Jezabel. Então, por causa dos pecados da esposa Atalia, Jorão não andou no caminho do seu pai, que foi um rei bom. Por causa de Atalia, a influência, usurpando os conselhos maus, Jorão não foi um bom rei. Por causa de Atalia, veja que por causa de Jezabel, também Acabe não prestou. Terrível, né? Por causa de Atalia, também Jorão não vai prestar. Porque vai ser exatamente mandado por ela, como também Jezabel mandou em Acabe. Veja que Jorão não andou nos caminhos do seu pai Josafá, segundo Reis 8 e 18. Jorão foi mau rei, assassinou seus 6 irmãos e outros príncipes de Judá, e fez com que os seus súditos adorassem aos deuses falsos. Um péssimo rei. Segundo Crônica 21, versículo 1 ao 14. O reinado de Jorão passou por muitas dificuldades internas e externas. E Jorão vai ser castigado por Deus através de uma doença no seu estômago. Vai ser acometido de uma enfermidade mortal, câncer. Deus matará Jorão. E durará pouco quando a doença dele chegar, porque a doença vai vir e vai extrapolar, indo até a morte. Jorão não escapará com a doença. Então, veja que, olha, versículo 16, e abriram passagem para ela, porque não quiseram matar a Atalia aqui, ó. Abre a passagem, deixa ela sair. Ela saiu e foi morrer exatamente aonde? Fora das fileiras, exatamente aonde passa os cavalos. É chamado de caminho de entrada dos cavalos, a casa do rei. E ali o mataram. Está em 2 Reis, capítulo 11, versículo 16. No verso 17 diz que Joiada fez uma aliança entre o Senhor rei e o povo, para que fosse o povo do Senhor Jeová e também fosse rei Joás no meio do seu povo. Mais uma vez, Joiada fez uma aliança entre o Senhor Deus, entre o rei e o povo, para que fosse o povo do Senhor Deus, o povo do Senhor Jeová, e também entre o rei
também a aliança e todo o povo. Agora veja essa história aqui. Desde esses dias de Joiada, as reformas que foram feitas pelo sacerdote, o pacto entre Deus e o povo por intermédio de Joiada, os cuidados de Joiada com o rei, o novo rei, amém? A grande reforma estabelecida por Joiada, que é o sacerdote. Então era o sacerdote que estabelecia o reino. Não era Joiás ainda, porque pequeno, mas mesmo assim, enquanto ele vivia, ele estava comandando através de Joiás o reino do sul. Amém? Era o sacerdócio que estabelecia o reino. Segundo Crônica 23:16. E Joiada fez um pacto entre ele, todo o povo e o rei, de que seria o povo do Senhor Deus. Veja que estava começando aqui um avivamento da parte de Deus. Por quê? Porque estava exterminando a idolatria da parte da casa de Acabe, com toda a sua geração, com todos os seus filhos, toda a descendência de Acabe. Porque o avivamento é exatamente a extinção da idolatria. Não devemos ter outro Deus além dele. Nós não devemos ter. Por quê? Porque ele é único. Somente ele para sempre. Amém. Nós não podemos ter outro Deus. Isto é, ter outro além dele. Se nós praticarmos idolatria, isto é chamado de quê? De prostituição espiritual. Por quê? Porque nós estamos procurando servir um Deus só, mas também procuramos a idolatria. Deus não aceita a prostituição. Não podemos ter outro Deus depois dele, porque a apostasia da fé. Quando eu procuro outros deuses, estou me apostatando da fé. Os sacerdotes de Baal tinham chegado a estabelecer o seu ministério em Judá. Terrível. Os sacerdotes de Baal tinham, através de Atalia, estabelecido o seu sacerdócio em Judá, essa parte do sul. Onde os sacerdotes levitas, se lembra? Que haviam saído da parte do norte, haviam se refugiado lá na parte de Judá, por causa do Jeroboão, que colocou os bezerros, expulsando ele, os sacerdotes de Deus. E os sacerdotes se refugiaram por causa da perseguição do rei do norte, onde o povo começaram a adorar posteriormente, através de Jezabel, quem? Baal e Azera. Isto veio através, lá no início, de Jeroboão, ele que encabeçou a idolatria. Então, o templo estava na condição descrita no Salmo 74. Viu? Quando a gente lê aqui o Salmo 74, versículo 1 ao 12, nós temos uma profecia que cabe nos nossos dias. Por exemplo, o Salmo 74, é só consultar na Bíblia, verso 1 ao 12. A profecia fala do ataque ao templo e à congregação. O templo está em ruínas e foi profanado. Uma lembrança desde os tempos da saída de Israel do Egito até a construção do templo de Salomão, que é o mesmo que está aqui, o de Joás. Então veja a ousadia do inimigo ao colocar sua bandeira no território de Deus. Então essa profecia mostra a situação da igreja atual. Quando o mundo está invadindo a casa de Deus através exatamente dos seus costumes, iniquidades, perversidade. Então, quais são as bandeiras de Satanás que são vistas na igreja hoje? Doutrina de demônio, heresias, tudo isso são obras de Satanás contra as doutrinas fundamentais da fé cristã. Então, Satanás ele quer ver as obras de Deus sendo destruídas, as obras feitas pelas mãos de Bezaliel, de Irão, os construtores dos fundamentos da casa de Deus. Então, eles querem destruir tudo isto. Veja o que diz 2 Crônica, capítulo 23, versículo 17.
E todo o povo se dirigiu à casa de Baal e destruiu. Isto foi exatamente quando mataram Atalia e o povo, decidido, foi à casa de Baal, destruiu os ídolos, quebrou os altares, despedaçou as imagens, mataram também Matã, o sacerdote de Baal, mataram. Olha aqui o nome dele. Matã. Esse era o sacerdote de Baal, desse período de Atalia. Mataram também ele. Viu? Diante dos altares. Então, o avivamento é exatamente restabelecido pelos ministros de Deus. Joiada. Amém? Segundo Crônica, capítulo 23, versículo 18. E Joiada estabeleceu posto de vigilância na casa do Senhor, debaixo das ordens dos sacerdotes levitas, a quem Davi distribuíra na casa do Senhor. Então veja, irmão, os sacerdotes, se lembra que Davi colocou 24 sacerdotes, turnos, amém? Então esses sacerdotes estavam no controle de Joiada para restabelecer o reino de Judá, sobre Judá, por intermédio de Joás. Então veja que o ministério dos porteiros ainda é importante. Viu? Por que a gente fala assim? Porque Davi não colocou 24 turnos, então todos aqueles 24 turnos era para guardar. Veja que Davi distribuiu esses 24 turnos e também está escrito na lei de Moisés que o povo cultuava com alegria e com cânticos, de acordo com o que Davi prescrevera. Veja a importância do culto tendo guardas, isto é, porteiros. Segundo Crônica 23, 19. E estabeleceu os porteiros na casa de Deus, Senhor do Senhor, para que ninguém que estivesse impuro entrasse na casa. O apoio das autoridades, veja aí, segundo Crônica 23, verso 20. E tomou os capitões de centenas, isto é, centuriões de centenas. Tomou os nobres, os magistrados e todo o povo da terra e conduziu ao rei da casa do Senhor, passando pela porta superior até a casa real, e empossaram o rei Joás sobre o trono real. Então aqui nós temos um apoio da sociedade desse tempo para exatamente aclamar Joás como rei. Versículo 21. De modo que todo o povo da terra estava em festa e a cidade gozava de paz, porque Atalia fora morta à espada. Viu? Houve paz, destruindo toda a casa de Acabe, de Jezabel, toda a sua herança maldita através dos filhos. Versículo 18 diz: então todo o povo da terra entrou na casa, segundo Reis, capítulo 11, verso 18. Então, antes de assentar no trono, uma pequena mudança nos ministérios da casa de Deus. Então todo o povo da terra entrou na casa de Baal, viu? Porque foi preciso destruir os ídolos para derribá-los e fazer em pedaços seus altares, das suas imagens. E a Matã, o sacerdote de Baal, mataram diante dos altares. Então o sacerdote instituiu oficiais sobre a casa do Senhor, o sacerdote Joiada. E tomou os centuriões e os capitões da guarda e todo o povo da terra e conduziram à casa do Senhor Jeová. Aqui nós estamos mostrando uma grande apoteose. Por quê? Porque o novo rei está sendo entronizado. Todo mundo está sendo alegre, satisfeito. Por quê? Porque o novo rei chegou. Amém? Há paz. Aí nós temos o versículo de número 11, 12 agora. Veja aí o texto bíblico. Segundo Reis, capítulo de número 11, versículo 20 e 21. Diz que todo o povo da terra se alegrou e a cidade repousou. Depois que mataram Atalia a espada, junto à casa do rei,
Então, foi o momento em que Joás, versículo 21, de idade de 7 anos, fizeram todos os da guarda, os da sociedade, Joiada, aclamaram Joás rei. Então, o problema fundamental, que ainda não tinha sido exterminado, porque o Baal foi exterminado, a Sera foi exterminado. Olha aqui o problema. Os altos ainda estavam. Aqueles altos que foram instituídos lá no tempo de Jeroboão, lá os bezerros da parte de Betel e de Dan, eles não exterminaram, o povo ainda continuaram com essa idolatria. E a Bíblia diz que o povo de Israel ainda estava pecando contra o Senhor. Muito terrível. Então, era o problema fundamental dos reis de Israel e de Judá. Foram os lugares altos, onde a elite do povo fazia os seus cultos repletos de orgias, os quais eram dedicados aos seus deuses, como uma forma de legalizar os seus próprios atos de prostituição. Eles não deixaram isso. Atalia introduziu também em Jerusalém, desse lado de cá, onde ela estava com o rei, introduziu o culto a Baal. Então, o culto a Baal saiu daqui e veio para cá, através de Atalia. E o sacerdote dela, chamado Matã. Todos foram mortos. Viu? Ainda também ela levou os utensílios da casa do Senhor, profanou e utilizou lá nos seus cultos a Baal. Está em 2 Crônicas, capítulo 24, versículo 7. Terrível, né? Agora nós vamos continuar aqui, 2 Reis, capítulo 12, a história sobre Joás. O rei de Judá reinou 40 anos. Agora veja que o fruto de toda essa história, porque não mataram a descendência real, ao fruto que restou. Esse fruto aqui, meu irmão, foi um resultado de grande esforço de Joseba e Joiada. 6 anos se esforçando para o menino estar vivo. Para que houvesse ética, para que houvesse vocação. Viu? Todos nós devemos mostrar gratidão pelo esforço de alguém na obra de Deus. Precisamos ser gratos com o trabalho de todos que servem a casa de Deus. Por quê? Porque todos estão sendo geradores e estão fazendo o quê? Estão gerando alguém. Estão investindo em alguém. Glória a Deus. Então os líderes que não são fiéis por natureza. Por exemplo, Joás foi um líder, mas infelizmente, por natureza, ele não era fiel. Ele era fiel por causa de Joiada. Se o Joiada sair da vida dele, ele não é fiel. Então, por natureza, ele não é fiel. Mas ele estava sendo fiel de acordo com um grande esforço de Joiada, o seu grande tutor, o seu grande mestre. Então, os meninos sem infância, que não têm infância, que Joiada foi criado dentro do templo, não teve infância. São eternos meninos à procura de diversão, porque quando Joiada morreu, ele continuou sendo aquele menino ainda, porque ele foi levado por vento de doutrina, ele foi levado pelo que disse os capitães, exatamente, os príncipes, diz a Bíblia, desse período. Sempre os príncipes querem alguma coisa, querem estar na preeminência, na liderança. Eles sempre querem estar lá. No tempo de Jesus tinha os principais, querendo a liderança. Não é verdade? Então, meus irmãos, quando alguém ainda é menino, não tem responsabilidade nenhuma. A responsabilidade todinha aqui estava exatamente com quem? Com Joiada. Viu? Então, veja que as obras de Joás, na ausência de Joiada, foram piores do que as obras dos reis de Israel. Viu, irmãos?
a gente é crente e temos que ter muito cuidado. Deus nos livre da apostasia, do afastamento da fé. Porque os pecados que vão ser cometidos, piores serão do que todos os pecados já conhecidos na história dos reis. Então foram os piores pecados que vai existir na vida de Joás. Viu? Quando o rei tinha um profeta ou um sacerdote à sua disposição, nesse caso aqui ele tinha à disposição um sumo sacerdote. Cadê o profeta? Não tem Elias, não tem Eliseu. Não deixou sucessor. Então Joiada foi levantado para tomar de conta aí desse reino. Por quê? Porque era o momento de orientar Joiada. Não tinha profeta, então Deus levanta o sumo sacerdote para orientar Joiás. Deus se manifesta com justiça no seu reino de paz. Então, da mesma forma, hoje são os líderes que regem o seu povo com nenhuma autoridade espiritual sobre a vida deles. Os líderes, existem muitos que são ainda meninos, são levados por os cabeças, os principais, que estão sentados à direita e à esquerda dele. Então, há aquela reunião e eles dizem, não, tem que ser feito assim, porque é assim, é assim. Quer dizer, o Joiás, atualmente, a liderança, os principais, porque morreu Joiada, aí tem os príncipes, vão conduzir Joás à prática do pecado. E não é assim hoje, a maioria da liderança, sendo conduzido pelas Marias, está entendendo, pelos ventos das falsas doutrinas, pelos principais. Viu? Hoje são os líderes que regem o povo sem nenhuma autoridade espiritual. Não tem autoridade nem para ele. Então, o problema fundamental dos reis de Israel e de Judá foram os lugares altos, aquele lá de cima, onde a elite do povo fazia seus cultos, repleto de orgias, viu? Mas Deus, de uma forma extraordinária, levantou homens e mulheres, levantou Joás, e Joás jamais retirou, infelizmente, o culto dos altos, dos deuses pagãos. Segundo Reis, capítulo 12, versículo 3. Veja aí o texto. Tão somente os altos não foram retirados, porque o povo ainda sacrificava e queimava incenso nos lugares altos. Terrível, né? O pecado da idolatria. Disse Joiás aos sacerdotes, todo o dinheiro das coisas santas que trouxer à casa do Senhor, a saber, o dinheiro daquele que passa pelo arrolamento, dinheiro de cada uma das pessoas, segundo as suas avaliações, e todo o dinheiro que cada um trouxer voluntariamente à casa do Senhor, os sacerdotes devem recebê-lo, cada um dos seus conhecidos, e eles mesmos verifiquem e reparem as fendas da casa de Deus. E toda fenda que se achar nela. Então aqui já começa aquela parte das ofertas que vai ser levantada para a construção melhor, para ajeitar o templo que estava em ruína, que tinha brecha. A Thalia abandonou a casa de Deus. Então estava em ruína a casa de Deus. Então veja aqui que essas ofertas originárias da contagem do povo deveria ser separada para uso do santuário, o censo. Então, uma oferta memorativa pelo resgate de suas almas. Êxodo 30:11. E disse mais o Senhor Jeová a Moisés. Veja aí o versículo 2, Êxodo capítulo 30. Quando através do censo contareis o número dos filhos de Israel. Então, quando contasse os filhos de Israel, era obrigação cada um de que fosse contado trazer uma oferta. Então veja, conforme o número de cada um, oferecerá cada um ao Senhor um resgate por sua alma, para que não sofram qualquer praga mortal ao serem recenseados. Viu? Isto é o que se dará por todo aquele que for incluído entre os recenseados, meio ciclo, conforme a metade do peso do ciclo do santuário, onde 20 geras são um ciclo, que é 11,3 grama em prata.
E este meio ciclo, que é a metade de 11,3, 5,65 gramas de prata, será a oferta ao Senhor Jeová. Êxodo capítulo 30, versículo 14 a 16. Todo aquele que foi incluído no recenseamento, da idade de 20 anos para cima, dará oferta ao Senhor. Será igual para o rico, para o pobre, e não pagará mais. Nem o pobre pagará menos do que o rico. Viu? Então, quando contribuir com a oferta ao Senhor, para fazer expiação por vossas almas, o fim das ofertas, todas as ofertas adquiridas através do censo, da contagem, seria aplicadas aonde? Para o serviço do santuário. E tomarás o dinheiro dos resgates da parte dos filhos de Israel e os empregará no serviço do tabernáculo de reunião. Isto vem desde o tempo de Moisés, irmão. Viu? Esse censo, essa contagem, esse pagamento de prata, através da contagem de cada um. E será para os filhos de Israel como um memorial. Viu? Não é comprar salvação ou comprar nada disso. Era só um memorial. Está escrito em Números 16 e 40. Por quê? Porque mostra que o Senhor resgatou as suas almas. Por isso que Jesus morreu e está escrito assim, não foste com prata e nem com ouro. Né? Eles não faziam isto fazendo, através do seu censo, uma tipologia, levando prata, mas tipologicamente mostrando aquele verdadeiro resgatador que viria em nosso verdadeiro lugar para nos comprar, para nos salvar, com sangue precioso de Jesus. E disse Joás ao sacerdote, todo o dinheiro das coisas santas, segundo Reis, capítulo 12, versículo 4. Todo esse dinheiro das coisas santas que se trouxer à casa do Senhor, a saber, o dinheiro daquele que passa pelo arrolamento, o dinheiro de cada uma das pessoas, segundo a avaliação, e todo o dinheiro que cada um trouxer voluntariamente à casa do Senhor, o sacerdote deve recebê-lo, cada um dos seus conhecidos, e eles mesmos verifiquem e reparem as fendas da casa do Senhor, e todas as fendas devem ser reparadas. Então veja aqui, irmãos, mais uma coisa. Com tudo isto, irmão, recolhendo essas ofertas, o texto diz o seguinte, que eles ainda não haviam reparado a casa do Senhor. Versículo 6. Aconteceu, porém, no ano 23 do rei Joás, o sacerdote ainda não tinha reparado as fendas da casa do Senhor. Então o rei Joás chamou o sacerdote Joiada e disse, e aos demais sacerdotes, por que ainda não reparais as fendas da casa de Deus? Agora, pois, não tomeis mais dinheiro de vossos conhecidos, mas entregai-o para a manutenção da casa de Deus. E os sacerdotes consentiram em não recolherem mais o dinheiro do povo, mas empregaria a reparação das fendas da casa de Deus. Então, passou um tempo sem eles aplicar todo aquele dinheiro na obra de Deus. Então, veja aqui uma infidelidade no sacerdócio. Mas o avivamento, graças a Deus que chegou. O avivamento é restaurar a casa de Deus. Joás restaura a casa do Senhor. Já era tempo de restaurar a casa de Deus, erguida por Deus, através de seu servo, para a derrota do rei de Satanás. Mas esta obra aqui havia sido erguida desde o tempo de Salomão, viu? Segundo Crônica, capítulo 24, versículo 4. E sucedeu depois disso que Joás decidiu restaurar a casa do Senhor. Versículo 7. E reuniu todos os sacerdotes e levitas e disse, saí pela cidade de Judá, juntai dinheiro de todo Israel, para reparar a casa do vosso Deus, de ano em ano, apressai nisto, porém os levitas não se apressaram. Então o rei chamou o sumo sacerdote Joiada e disse-lhe, por que não quereis que os levitas que cobraste de Judá e de Jerusalém o tributo, ordenado por Moisés, servo do Senhor, a congregação de Israel, destinado ao tabernáculo de reunião, por que vocês não estão fazendo isto, essa reparação? Porque os filhos de Atalia, viu? A mulher iníqua dessa história, Atalia, era a mulher que devastou a casa de Deus, inclusive as coisas santas da casa do Senhor,
Foi ela quem dedicou essas coisas que estavam na casa de Deus aos seus ídolos Baalins. Então, as fendas da casa de Deus dão lugar a muitos obreiros insensatos, obreiros insetos que vão entrando, obreiros répteis, obreiros animais, obreiros aproveitadores. Então, Satanás não perde a oportunidade de entrar pelas fendas. Por quê? Porque ele não entra pela porta. Quem entra pela porta é Jesus. Jesus é o verdadeiro pastor, porque ele sabe entrar pela porta. O diabo, ele entra pela janela, ele pula a casa. Viu? Satanás não entra pelas portas, mas pelas brechas. Lemos esta história também no livro de Neemias. Viu? A história em Neemias, quando fala que era possível. Veja lá, todas as 12 portas ainda não estavam levantadas e ele estava irado porque as brechas estavam sendo tampadas. Do tempo lá de Sambalate, do Tobias, viu? As brechas são, olha aí, ó, as brechas são importantes para o inimigo. O inimigo é quem gosta das brechas, porque ele é covarde, ele não gosta de porta. Ele é covarde. Então, as portas têm um guarda espiritual. O Espírito Santo está na porta, viu? Glória a Deus. Mas Satanás, ele teme entrar pela porta, porque o Espírito Santo não deixa. Os ladrões, eles não entram pelas portas, eles entram pelas brechas. E quando as brechas são tapadas, isto causa grande consternação entre os bando de ladrões, pois acabam-se os seus meios para entrar, porque não tem brecha, e as portas, o Espírito Santo está lá. Então as brechas foram tapadas, e Satanás não tem mais por onde entrar. Por isso o motivo de sua ira. Neemias capítulo 4, versículo 7. Mas quando Sambalate e Tobias, os arábios e os amonitas e os asdoditas, ouviram que a restauração das muralhas progredia e que as brechas estavam sendo fechadas, iraram-se muito. Olha aí, ó, o diabo não gosta que tapa as brechas. Antes não tínhamos muros, agora já falam em derribar os nossos muros. Antes diziam que somente algumas raposas e os muros caíam. Agora querem derrubar os nossos muros. Então veja aqui essa história. Eles querem usar 3 tipos de estratégia no tempo de Neemias. Ó. Conspiração, destruição e armadilha. Capítulo 4, verso 8 de Neemias. E todos eles conspiraram para lutar contra Jerusalém e suscitar confusão ali. Tudo por causa das brechas, irmão. Tudo por causa das brechas. Mas o avivamento é levantar o ânimo do povo para servir ao Senhor com seus bens, a fim de restaurar a casa de Deus. A função da arca das ofertas era para a construção. Foi de grande valia nesse tempo de Joiada e Joás. Então veja que quando o espírito de Mamon ele é repreendido, o povo oferta com amor, com confiança. Amém? Porque o líder tem que ser inabalável. A obra não tem problemas de continuidade. O rei e o sacerdote trabalhavam juntos, em comum acordo, e tinham as contas em dia. Irmão, tudo isto, Deus quer que a gente faça a obra de Deus com os nossos recursos, para que o Mamon, o diabo, o Deus Mamon, não se infiltre nos nossos corações. Amém? Ó, versículo 12 do capítulo 12, segundo Reis. E também entre os pedreiros, os construtores, também para aquisição de madeira, de pedra, tudo isto para a construção do templo, ou seja, para reparar o templo, as fendas que havia na casa do Senhor. Então veja que tudo isso aí, irmãos, era necessário, viu? O templo ser renovado, precisava de reparo imediato. Viu? Tinha pedreiro, construtores, escultores, marceneiros, tudo necessário. Tudo necessário. Madeira, pedra.
Versículo 13. Mas o dinheiro que se trazia à casa do Senhor, Jeová, não se faziam taças de prata, nem garfos, nem bacia, nem trombetas, nem vaso algum de ouro ou de prata para a casa do Senhor. Então há momentos em que a edificação da casa é mais urgente do que a ornamentação. Primeiro a casa, depois a ornamentação, ok? Não pode primeiro a ornamentação se a casa não está legal. Então primeiro a casa, depois a ornamentação. De nada vale ornamentar um edifício que está prestes a ruir. Como é que vai ornamentar algo que está caindo? Não dá. Devemos saber qual é a prioridade. E ele estava sabendo. Muito bem. Como está a casa do Senhor? A nossa casa. Estou falando agora do nosso templo, que é morada de Deus e do seu Santo Espírito. Será que está em ruína? Em pecado? Será que não precisa de manutenção? Glória a Deus. Leia o Salmo 74, versículo 1 em diante. O versículo 8 em diante também mostra os tipos de deterioração da casa de Deus. Mas nos dias de Joás, a casa foi restaurada. Está no momento, é hoje, é agora, já, que precisamos restaurar a casa de Deus. Amém? Santidade, oração, compromisso. Glória a Deus, está na sua presença. Então, os seus líderes vão perdendo o controle sobre o pecado, o mundanismo, viu? Os modismos, as doutrinas de demônios, líderes sem moral, sem história de santidade, cheio de imoralidade, tem assunto ou assumido o papel de liderança, de porta-voz de igreja, sobre quem pesa a maldição e a mão de Deus, e por causa dos lugares da congregação do povo de Deus, tem sido assolado. Se nós não ficarmos em santidade, tampando as brechas, vivendo em santidade, repreendendo o maligno, fazendo a obra de Deus com nossos recursos, tudo aquilo que Deus ordena na sua lei, desde o tempo de Moisés até os dias de hoje, que Deus ainda é o mesmo, Ele vai nos julgar com vara de ferro. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde em santidade, em temor, em obediência, para que nós façamos tudo aquilo que está escrito pelo Espírito Santo na nossa vida. Não pela letra, mas pelo temor a Deus, que é o princípio da sabedoria. Que Deus nos guarde e que Deus nos ajude a sermos mais fiéis cada dia da nossa vida. Sigamos em frente, porque está guardada a coroa da justiça, que um dia será entregue àqueles que vencerem, em nome de Jesus. Amém.